Morar no campo ou no mar? Os dois têm lá suas vantagens e é muito difícil bater o martelo aqui e dizer qual é o melhor. Eu nunca morei em uma fazenda, mas meus pais se criaram em fazendas e eu nasci em Bagé, onde tem muito campo e muita fazenda. Então eu conheço um pouquinho dessa realidade, desse estilo de vida. Mas definitivamente não o suficiente para ter uma opinião forte sobre o assunto. Mas eu vou entrevistar um casal que já experimentou as duas coisas. Olá! E aí? Posso? Permissão para entrar a bordo aí? Aí entra. Seu chinelo aqui na... Não precisa tirar chinelo. Sapato, os caras fizeram toda a minha reforma aqui, tudo sapato. Aqui pode usar sapato no barco. Aqui pode usar. No meu também, eu relaxo. Eu não tenho muita. Que modelo de barco é esse aqui? Então o Schaefer. Não conheço. Foi feito só dois. A Schaefer é que faz as lanchas, né? Ah, não, tá. Sim. Aqui tem aquele 31 que eles tinham, né? 31, E esse que aqui tinha é... bastante. E esse aqui é maior, né? Esse é um 41. Muito legal. Como vocês se conheceram? Uma reunião dançante nos Condoleiros. Reunião dançante, Até né? assim, foi antes. Eu estudava no Souza Lobo e ele tinha imobiliária com o padrasto dele na esquina da rua que eu ia para o Souza Lobo. E ali ele já ficou me olhando. Aí ele me convidou para dançar, dançamos, né? Aí depois eu descobri que ele era da imobiliária e eu fugia, eu não queria nada, assim, sabe? Eu sempre ia pro outro lado da rua. Aí um dia eu falei com a minha mãe, com a minha madrinha, experimenta, tu não sabe se vai gostar, se não vai gostar, né? E acabou que a gente tá aí há 48 anos, né? Essa cozinha aí, pô, gigante, né? Tem... Pô, a pia já era assim ou vocês... Já era assim, a gente só também deu uma... Colocar nessa fórmica, mas não deu muito certo. Tem o micro-ondas, ele não funciona, fica pra bonito, só pra bonito. Tá, mas porque tu não usa? Ou Não funciona. Não tem luz suficiente, né? Tá, no inversor, né? Vocês têm gerador? Não. E vocês saíram de uma fazenda para um barco, é isso? Eu tenho imobiliária há 54 anos, né? Eu agora ia até encerrar ela, ia vender porque todo mundo quer comprar. Mas eu tenho funcionários lá de 20 anos, 15 anos à venda. Aí a gente chamou todo mundo, olha, nós estamos indo, se vocês quiserem assumir, o emprego de vocês está garantido. E aí a gente resolveu deixar com eles e a gente trabalha, né? Aí a Naira levanta de manhã, eu faço café, lavo uma loucinha, ela já vai pagando as contas aqui. Aqui me ajuda. Ajuda bastante. E qual a diferença de morar numa fazenda e num barco? E um barco, assim, ó, quando eu levantava na fazenda, todo dia eu enxergava a mesma paisagem. Eu tenho ela há 30 anos, né? Sempre a mesma coisa. O barco é uma coisa assim que só quem está no barco pode imaginar. Tu levanta de manhã, mesmo que tu esteja no mesmo lugar, o teu barco virou. Porque o vento está sempre rodando. Eu fui aprender que o vento roda. Então tu está sempre vendo uma coisa diferente. É uma coisa assim que não dá para descrever. É óbvio que muitas pessoas, e talvez a maioria, prefira uma vida no campo. E essa aqui é uma conversa de três apaixonados. E também a gente nem gostaria, nem teria a intenção de bater o martelo e decretar qual é o melhor. Mas eu acho que é importante em situações assim, que são mais uma questão de opinião, você ter um vocabulário de respostas, você conhecer a opinião de várias pessoas e você achar a sua resposta, achar o que se encaixa melhor para você. E para você, qual melhor seria? No campo ou no mar? Deixa aí nos comentários a sua opinião e por quê. Vai ser legal, interessante ver qual a discussão que vai se formar sobre isso. Nós já temos mais idade, né, Adriano? Então a gente não sabe até quando Deus vai nos permitir continuar no veleiro, né? Mas eu acho que aí se a gente voltar, ou vamos lá pra fora, vamos procurar um outro lugar. Assim, eu penso assim, né? Tipo, também, não sei, tem uma hora talvez eu não queira, mas talvez esteja mais. Mas também eu acho que a vida a bordo, assim, também te mantém ativo pra te ficar muito mais tempo em condições de fazer isso, né? E eu acho que se vive mais também. Tem gente que acha que a gente fica parado e tal. Não, a gente fica ativo o dia inteiro, né? Sim. A gente não para. A gente não para, ela tá sempre limpando aqui, eu tô sempre com alguma manutençãozinha, eu tô arrumando alguma coisa. Voltar para qualquer vida, é certo que eu não volto, né? Até porque eu não preciso, tá? Sim. Então eu consegui fazer um pé de meia direitinho, não tem necessidade, não tenho esses mundos, mas eu não tenho necessidade de trabalhar. O Ricardo me perguntou um negócio, de loteria, eles falaram ali que tinha uma final. Coisa que eu não faço é jogar na loteria. Jamais eu quero ganhar na loteria.
porque se eu ganhar, vai mudar a minha vida e eu tô feliz com a que eu tenho, tu entendeu? Eu não vou dizer que eu não gostaria de ganhar na loteria, porque seria muita hipocrisia, até porque de vez em quando eu jogo na loteria mesmo. Mas eu não tenho a ilusão de que eu seria mais feliz se eu ganhasse na loteria, pelo menos pro resto da minha vida. A maioria das pessoas que ganham na loteria tem um estado de euforia realmente logo no início, mas depois de algum tempo retornam a um nível de felicidade normal. Segundo o estudo Lottery Winners and Accident Victims is Happiness Relative, publicado em 1978, isso tem a ver com um fenômeno chamado adaptação hedônica. E vários estudos depois confirmaram isso, de que você, após um grande momento, um grande evento de felicidade ou tristeza, tende a voltar para um estado meio normal de felicidade. Parece que a solução para ser mais feliz é mais complicada do que simplesmente ter mais dinheiro. E envolve várias outras questões da sua vida. Se fosse fácil assim, todo rico era feliz e você sabe que não é. Não, dá um choque total na pessoa, né? Muda de vida, né? Da noite pro dia, né? Aí tu vai querer ter o veleiro de 70 pés, a última geração. Bah, a gente comprou um veleiro velho, a gente fez como a gente gosta, a gente deixou ele em condições. Dá bastante problema? Dá, porque até o novo dá, né? Então... Pô, esses novos aí, 60 e tantos pés, cara, dá problema pra caramba. Sim, às vezes ele pensa em trocar e aí eu fico pensando, será que vale a pena, né? Porque a gente tá arrumando, né? Tem que arrumar os banheiros e coisas assim ainda. Umas coisas que a gente não conseguiu ainda, mão de obra pra fazer, né? É difícil, né? Esse é um esquema que tu falou que é importante, mão de obra, porque tipo, nesse aqui tu consegue resolver boa parte das coisas tu mesmo. Num muito grande, já não, vai precisar de um monte de gente. Aí já administrar pessoas é mais complicado. É complicado, né? Já não tem mão de obra, né? Sim. Mas isso aí é uma coisa que é difícil a mão de obra. Tá aqui quanto tempo, né? Não? Agora mesmo, passou o eletricista ali, eu tô sem luz na frente. Assim, ó, eu não entendo como não vem mais gente pra vela. Entendeu? Uma coisa que eu tenho notado bastante, tu vai nos lugares, o que tem de veleiro também abandonado. Sim. Tem gente que quer vir pro mar, eu vejo nos grupos, pô, vai procurar, mas não, eles procuram no jornal, esse cara não anuncia, ele tem que procurar que nem eu procurei, entendeu? No descampado mesmo, que eu digo, no vagabundo, por exemplo, ali já tem coisa ali abandonada, nos locais que tem, mas a felicidade de morar num barco é uma coisa, graças a ti, inclusive, isso é muito graças importante. à nossa filha, né? Porque eu até achei que era o meu filho mais velho, que viu o teu programa primeiro. Não, foi a filha que indicou para ele, eu tô vendo um programa legal, assim, de veleiro, pai. E ele nem pensava ainda em comprar o veleiro, né? E o que vocês notaram, assim, em relação às pessoas? De morar no barco e morar em terra? É bem diferente, né, Adriano? A amizade flui, assim, né? Nossa. Lá aqui não tem essa coisa, olha como é que tá vestida, como é que não tá, né? Aquela frescurada toda. Ainda mais aqui no sul, lá, no Rio Grande do Sul, é complicado isso aí, né? Aqui bem mais ainda a amizade, assim, é maravilhosa, né? A gente faz amizade tanto com o pessoal de veleiro, como da cidade, que também já fez amigos aqui. Paraty é especial, né? Tô amando aqui Paraty. Paraty é uma Paraty coisa... é demais, difícil mesmo. sair daqui. É difícil. A gente vai ter que dar uma saída, tem os 15 anos da neta em novembro, então a gente vai começar a descer para ficar mais perto, né? Mas vamos retornar. Mas a ideia é ficar com o barco por aqui. Vai descer e vai. Até porque nós estamos precisando agora aí subir, descer para aprender e conhecer coisa nova, né? Também, né? Sim. Não, Paraty, eu vou dizer assim, muitos acham como o melhor lugar para morar a bordo e provavelmente com certeza é um dos, né? Eu achei muito bom. Mas eu acho que é legal dar uma saída justa até para ver se aqui é melhor mesmo, para dar valor aqui e tal, assim. Eu digo Paraty e Angra, assim. Sim, Angra a gente conhece já bastante. A gente quer ficar um pouquinho em Angra, vamos descer, acho que Saco da Ribeira, que a gente gostou bastante. Eu fui criador de ovelha Texel, né? Ainda tem lá ainda as ovelhas, mas não estamos paramos, né, com a cabanha. A cabanha até peguei uns prêmios bons até na época. Mas assim, quando a gente ia acampar, a gente fazia amigos, tu entendeu? Aí quando eu parei com aquilo, eu vi que tu não faz amigos. Se eu estiver em Porto Alegre, principalmente nós que somos mais velhos, a gente quase não tem amigos. E aquela rotina, né? Aquela rotina, né? E a gente adora receber. Nós gostamos mais de receber do que na casa das pessoas. E mesmo lá fora, era difícil, tu entendeu? De amizade. A gente veio pro barco, assim, Itajaí, a gente fez uma amizade
ou saiu de lá, sabe Muito querido. aquela tristeza? Sabe o que é a gente sair, a pessoa, tá aí, eu fiz um bolo pra vocês, pra fazer, pô, já saía pertinho ali, né? Mas assim, ó, a amizade que a gente fez, assim, pô, cheguei a me arrepiar, deve contar, porque é uma coisa bem, né, uma coisa, eu te falo, e nossa, a amizade pra nós é uma coisa assim que pra mim é tão importante, assim, tanto que eu saio aqui no Pier, aqui eu saía e todo mundo me conhece, porque eu saio cumprimentando todo mundo, adoro conversar e sair. Aí fomos pra Porto Belo, ficamos um tempinho lá, meio quietinho. Pô, daqui a pouco nós vimos, já tínhamos um casal de amigos e tal. Só que a única coisa no veleiro é isso, indo embora. Aí a gente veio pra cá, passamos ali num posto de gasolina um dia, conhecemos o Ricardo e a assim, Fernanda. Mas eu vi no cabelo do Sexal, esse casal. Aí era eles mesmos. Aí parei, né? Eu vi vocês, tal, coisa. Já queriam que a gente subisse pra tomar um cafezinho, conversar? No fim, assim, ó, é uma coisa, tu entendeu? Não, mas sabe aqui, vem tomar um café. Pô, isso não acontece em terra, né? Tu não passa com o teu carro e alguém te chama. Olha, vem aqui da minha casa tomar um café. Agora no barco, nós ia passar o Natal sozinho, né? Só eu e ela passar o Natal. Quando nós vimos, compramos pra fazer uma ceiazinha, nós dois e tal. Quando nós vimos, encostou um outro casal lá. Vocês vão passar onde o Natal? Não, passar aqui. Não, vamos passar lá com nós lá. O que vocês vão fazer? Vamos fazer churrasco, levem carne, carne e cerveja, tá? O que nós estamos de amigos agora, assim. Não sei se a gente também é assim, de chegar nas pessoas e conversar, mas formamos assim, um laço de amigos muito grande. É interessante, né? Aqui não sei se é uma coisa que eu ligar contra, mas é uma outra coisa interessante. Porque em terra tu tem um terreno ali, tu tem um lugar que tu fica ali meio preso, assim, né? E aqui, tipo, tu tem a tua propriedade e tal, mas não tá preso num lugar. Isso é uma coisa, uma das coisas mais diferentes, eu acho, de morar a bordo, né? Assim, tipo, não tem um lugar que é teu, assim, tu tem as tuas coisas, teu lugar, tá no barco, assim, as tuas coisas pessoais, tudo, né? Mas tu não tá preso num lugar, né? E na cidade a gente tá preso total, né? Sim. A coisa mais boa é tu poder deixar o barco o dia todo aberto, né? Que tu sabe que ninguém vai mexer, ninguém vai entrar, né? Segurança. E a segurança hoje ainda na água ainda é muito grande, é muito boa. Mas que eventualmente acontece, tipo, às vezes não acontece um ano ou sim, outro não, mas na cidade é sempre, constante. Né? Tá. Sempre, então, e a gente vive, acho que, numa tensão que a gente nem nota quando mora na cidade, fica sempre meio assim. Agora mesmo eu fui, depois de tantos anos morando em São Paulo, andei por ali assim, meio tenso, assim, eu notei que eu ficava tenso, né? Coisa que antes, sei lá. Coisa que em Porto Alegre eu não atendo celular na rua, tenho medo de atender. Que passa um e já te toma, né? Então. Tu chama o Uber e tu tem que botar o celular no bolso, agora não dá mais pra ficar olhando se ele tá chegando, 2 minutos, 1 minuto. Se fizer isso aí, agora leva o celular. Sabe que é muito engraçado? Eu acho que a gente é fácil de fazer amigos. Fui mestre, né? E aí nunca renovei minha carteira. Aí fui fazer a primeira prova, rodei. Tirei 44,8. Aí fui fazer a segunda prova, fui lá, fiz a prova. Não botei meu nome, trouxe tudo, conferi, tinha dado quase 8. Agora eu conheci aqui uma moça aí que nos leva aqui, traz com o Uber. E aí perguntei pra ela, o que teu esposo faz? É sargento da Marinha. Me dá o telefone dele. Tem Marinha aqui, dá pra fazer prova, né? Então vou fazer uma prova. Aí estudei, passei agora de novo. Já fizemos uma amizade com o casal. Já saímos com ele no barco. Ele já fez aniversário, nós já saímos com a escuna, né? Assim, na casa deles, já. Por isso que a gente fica feliz no barco, né? Imagina, até em terra a gente consegue, tu entendeu? Sim. Agora eu já avisei ele, eu acho que fim de semana já tô de barco, já vem pra cá. Não, e tu fala para as pessoas em terra que moram num barco, a maioria abre um sorriso. Uma coisa assim que nós no começo meio que se assustamos, tem gente que tá há 15 anos, 20 na vela, eu tenho visto sempre as entrevistas, deu uns perrengues, deu 1, deu 2, né? Pô, nós estamos há 1 ano e 4 meses só, e já temos 5. 5 perrengues? 5, inclusive a gente não conhece nada, ainda não continua agora, estamos querendo aprender e tal. O mar é muito fácil, e o veleiro é a coisa mais segura que existe. Eu numa lancha, eu fui lancheiro, não entrava, tinha medo do mar. O veleiro não, o veleiro eu não sei nadar, eu me sinto seguro. Ela então, Deus, ela é bem mais ainda. Pegamos o maior temporal na Joatinga, tivemos que entrar mar adentro, porque foi uma coisa assim
viu, ela botou colete, a primeira vez na minha vida que ela botou colete. O veleiro não tem perigo, né? Ah, o vento tá indo para dentro do mar, fica quietinho, baixa as velas, fica quietinho, deixa ele te levar. Ele vai te levar umas 4, 5 milhas e ele vai passar porque ele é mais rápido, aí tu vai ficar ali naquele local ali e aí tu volta. Então o veleiro é uma segurança também, né? Deu um pipinão, foi terrível a coisa assim, mas conseguimos. Mas, pô, nessas horas aí também se aprende bastante, né? Aham. Nesses terrenos. Bota, você aprende, tanto que agora eu tô tentando aprender a vela, a velejar, né? E até agora eu só ando de genoa, né? O Oberdan e a Naira são novos na vela, mas isso não impediu eles de comprarem um barco em Paraty, levarem até Porto Alegre para reformar, com a ajuda de amigos, e curtir pra caramba essa vida a bordo. Mas não me entenda errado, é muito importante estudar bastante a velejar, a navegação, mas isso não quer dizer que você não possa fazer isso no meio do caminho. Existe um básico necessário, você precisa fazer a raiz e ter uma noção, né, relativamente simples do barco para morar em uma marina ou depois ancorado, mas depois desse básico inicial, você pode estudar o resto enquanto mora a bordo. Um amigo meu arrendou esse barco e pagou 16.500 na época e resolveu, Roberto, tu tem que ir junto comigo porque eu tô tentando fazer charter e tal. Daí eu perguntei para ele, quanto tu vai pagar mais? 3.500 por mês? Eu digo, olha, não é bem assim o charter, olha, tu vai conseguir clientes, mas não é sempre, não é muito fácil. Ele acabou desistindo, mas nós tivemos 10 dias nesse barco. E aí, esse barco é diferente dos outros, né? Esse barco, nós estamos sentados em cima do motor aqui. Que é isso aqui, que o motor é no meio, todos os barcos é aqui, né? Sim, aqui atrás, geralmente na escada, né? E aqui eu tenho 2 baterias de 240. Que tu colocou já? Não, isso tudo eu coloquei. Eu tive que modificar um pouco a escada, né? Para colocar as 2 baterias. Eu tenho mais uma de 240 também lá. Ah, tá. É de partida ou as tudo de serviço? Não, também de serviço. E a de partida é uma de 150. Que motor é? O motor é um 56 Yamaha. Pô, e legal porque aqui o acesso deve ser fantástico, né? Porque deve... Pra tira aqui, ó. Tudo que é lado, tu consegue mexer nele, né? Eu só tiro aqui e tá ali o motor, ó. Perfeito. Bem super diferente, fácil. né? Sim. E o gato, tu tava falando que ele já veio já grande pra cá? Sim, veio com 12 anos. O gato veio com 12 anos. Todo mundo achou que não ia se adaptar. Se adaptou super O problema bem, todo né? maior é nos pier, né? Que nos pier ele vai em todos os barcos aí. Vai falar isso. Adora visitar os barcos. Mas todo mundo gosta dele, ele não tão, ninguém reclama. Mas ele é limpinho, assim, sabe? Ele é bem calmo. Cortado. Aqui, ó. O motor é aqui, Deixa eu ver aqui. Oi, mas o eixo, ele é grande O eixo veio daqui até lá atrás. é Lá. um eixo grandão? É gigante o eixo. E aí tudo que eu ia ver, na realidade eu queria comprar esse veleiro. Então tudo que eu ia até conseguir, aí consegui descobrir o nome do proprietário, comecei a mandar e-mail e ele nunca respondia, ele mora em Portugal. Ele nunca respondia. Aí de vez em quando eu ia lá, botava uma vírgula, um ponto e mandava o mesmo e-mail para ele. Ia fazendo isso aí em seguida. Aí, assim, no meio da pandemia, Portugal estava assim terrível, inclusive era o pior da pandemia. O cara me ligou um dia. Aí esse barco tá lá nos vagabundos, deixei um guri lá cuidando. Aí posso ir ver o barco? Se quiser. Marcamos, daí me deu o telefone do menino, vem aí, olhei o barco. Aí anotei tudo, tirei foto. Aí da saída eu olhei e perguntei pro rapaz, né? Quanto é que ele quer o barco? Mas olha, há 3 meses atrás o cara veio aqui, olhou, ofereceu 180. Ele é um português. Mas olha, se não queria dar o barco de graça, que o cara tava achando que tava comprando de graça o barco. Aí fui para Porto Alegre pensando, né? Quanto esse cara quer o barco? Mas eu quero esse barco, né? É o barco que eu quero. Eu tava com amor com ele, né? Assim, tinha amor à primeira vista. Aí peguei e fiz uma lista de tudo que era ruim no barco. Nada estava bom, né? Só a lista que estava ruim. Aí fiz uma lista para ele e mandei para ele. E aí um dia liguei ele. Mas o senhor, hein? É um detalhista, hein? Mas o senhor olhou todas as coisas e tal. Não, o que eu lhe mandei é o que realmente, o senhor me liga lá pro menino, o senhor vai ver que realmente é o que tem e tal. Aí passou uma semana, umas 2 semanas mais ou menos. Eu vou ter que comprar esse barco.
vou fazer uma proposta. E aí tava assim, na confusão, liguei para ele, e aí, tudo bom pro senhor? E aí, pá, eu tô lhe ligando para fazer uma proposta. Ah, qual é a sua proposta? Ah, ele paga 100 mil. Aí, quanto? Eu digo, 100 mil ele paga. Eu acho que é o que vale o barco. Aí ele virou assim, parou um pouquinho assim, ô Maria! Eu só vi ele gritando, ele quer dar só 100 mil, vende pra ele então. Aí, ah, então o barco é teu. Ah, então só me passa o número da conta. Ele passou em 5 minutos, eu fiz o stand pra ele, passei. Aí ele que me ligou, tá, mas tu nem sabe quem eu sou, como é que tu me paga o barco assim? Como é que tu me manda o dinheiro? Ah, mas eu lhe comprei o barco, tô lhe pagando o barco. Ah, mas eu fico nervoso, porque agora como é que eu tenho que lhe passar esses documentos? Ele ficou no estado de nervos para me passar o barco. Em Portugal não tem cartório, é só uns escritórios. Aí ele mandou, a Marinha não aceitou, mandou outro, a Marinha não aceitou. E aí eu tinha que ir no consulado. Aí entrou a pandemia, tudo fechado. Aí ele tentou fazer, não conseguiu. Depois que abriu, né, demorou para abrir. Aí conseguiu. Aí um dia ele disse para mim, tô indo pro Brasil, e eu vou estar em Curitiba. Aí vim em Curitiba, ele assinou tudo. E ele disse pra mim que nunca viu ninguém pagar uma coisa que nem eu fiz. Um contrato, assim. É, ele disse que ele não dormia de preocupar pra tu ver como é as coisas. Bacana. Apesar de durão também. Mas isso eu fiz a minha vida inteira, isso aí. É a melhor coisa que existe no mundo. A pessoa fica comprometida de um jeito, até pela confiança, né? Assim como uma bondade, não sempre, mas muitas vezes gera outra bondade, né? Mas talvez um gesto de confiança também gera no outro lado um outro gesto de confiança, né? O cara também queria te passar o quanto antes, né? De quanto mais, né? E aí, esse é o esquema que vocês fizeram aí com a fórmica, né? Esse é da fórmica. A fórmica ela é fininha, é como se fosse um papel, né? Bem fina. Eles cuidavam muito. Moldável, né? E aí ele deixou essas partes aqui, eu pedi para ele, que para dar um diferencial, né? Ficou bem bonito até. Eu gostei do serviço deles, né? E aí, como estava na pandemia, eles montaram aqui dentro uma marcenaria aqui, era uma marcenaria mesmo, né? Eles montaram aqui e eles trabalhavam só os dois. Então eles trabalhavam 3 dias. E os outros dias entrava outra equipe que fizeram os inox, tudo, que eu fiz novos. Né? Foi demorado então botar essas fórmicas, não foi muito... Não, eu levei... Demorou bastante. Sim, quase um ano, acho. Quase um ano o barco ficou lá para fazer tudo. Porque eu pensei em fazer investimento, mas então não é simples botar essas... Não, até era bem simples. Era 3 dias. Depois dos 3 dias, era 2, depois era 1, daí ele se operou, ficou 2 meses. Há 2 meses ele ficou, porque se operou uma hérnia, um deles. Então, na realidade é bem rápido de botar, não é demorado. Foi aqui então? Não, eu botei lá em Porto Alegre. Vocês compraram o barco aqui e aí depois? Comprei aqui, aí retifiquei o motor aqui. O cara conseguiu levantar aqui o motor aqui e retificou aqui dentro mesmo. Aí... O barco não afundou, o barco tinha assim, esse tamanho mais ou menos, dessa largura assim, uma fissura. Mas as cracas não deixaram esse barco afundar, foram benéficas. O cara foi limpar pra mim, aí o cara começou a limpar, se eu limpar, o barco vai afundar. Aí fiz o fundo e aí dava pra navegar, né? Contratou um casal, né? Que levou aí contratei um casal que levou o barco, não queria levar, de medo. Mas esse barco é muito perigoso, muito perigoso. Aí daí chegou lá, o barco é muito lindo. Olha, eu puxo o barco toda hora. Esse barco é um encanto, nunca vi velejar tanto que nem esse barco. Daí, bom, né? Porque daí eu cada vez ficava mais faceiro, né? E daí vocês foram pra Porto Alegre, então. E aí quando cheguei lá, tem um cara que compra e vende lá. Ele vem aqui, inclusive, em vários lugares ele compra e vende. E aí ele foi lá, olhou o barco. No outro dia ele disse pra mim, tem uma proposta para te fazer, 180 mil pelo teu barco. Eu disse, olha, não tem proposta, nem faz proposta nenhuma. Mas olha, eu estou com um cliente, ele quer esse barco, o cara era muito grande, e eu tenho o quarto aqui, ó, eu não tenho o quarto lá na frente, né? Adriano, todos os veleiros são... O quarto é lá na frente, né? Esse veleiro, o quarto é aqui, ó. Muito legal. Esse quarto é aqui, então pra mim ficou super alto, né? Porque eu sou baixinho mesmo, então... Pô, já vi um sonho de consumo da maioria dos velejadores lá. Isso aí foi a primeira coisa que eu quis botar.
Ah, isso aí eu... Ele me deu de presente. Faz uma diferença, né? Muito bom. E é boa essa maquininha aí? É uma beleza. Ah, excelente, ó. Vai. Que legal, meu. Vai. 3 quilos. Que pra trazer a mulher pro veleiro tem que botar uma máquina lavar, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Os banheiros aqui que a gente tem que dar uma reformada ainda, que a gente não conseguiu ainda o pessoal pra fazer, mas... Aqui ficou muito legal. É. O quarto aqui, a sala, tá demais. Mas lá atrás tem mais 2 quartos, é isso? Aí aqui a gente tem... Pô, cama grande pra caramba. Muito legal. E tem 2 banheiros, barco? Ah, aqui, né? Lá da frente e esse aqui. O que a gente usa mesmo é esse, né? Pra banho, pra tudo é... Sim. Esse é o banheiro que se usa. Lá da frente se usa muito pouco. E aqui é sala de jogos. Aí a sala dos jogos, Essa a gente tem que acomodar. essa todo mundo tem. O susto, todos os sustos que nós levamos, eu acho que se fossem outras pessoas, não estariam mais no mar. Porque assim, ó, já nos aconteceu vários problemas assim, de nós soltar, desgarrar da âncora, pegar numa lancha, uma lancha gigante, que vinha por cima assim, num vento de 30 e tantos nós que deu lá em Porto Belo. Vocês soltaram e bateram? Nós soltamos. Soltamos e a minha âncora pegou na dele. E aí o barco vinha por cima. Nós corremos, assim, eu e mais meu genro e o filho. O genro, as crianças. 12 pessoas. Pô, sabe, A quando eu tava em esposa. Porto Belo, aconteceu eu tava assim, de noite, aí uma lancha começou, agarrou a âncora e foi em direção às pedras que tem ali onde, na passagem. Aham. Aí eu peguei o botinho, tava mó ventão, né? Eu fui lá e comecei a bater no lado do barco pra ver se tinha alguém assim. Aí acordou um marinheiro lá e... Não tinha acordado ainda. Eu tava dormindo, sei lá, normal, né? De noite, assim, por milagre eu vi. E tu sabe que danificou bastante aí do lado, assim, não de quebrar guarda-mancebo, redinho estragou, agora botei uma nova. Aqui também estragou bastante suas gaiutas. Aqui também, as gaiutas, também a gente não tá nem abrindo o mar. Ajeitar tem que ajeitar elas, porque a gente também não conhecia. Sempre ouvia dizer que a gente tem que ancorar com 3 vezes o fundo. No dia que nós ancoramos, tinha 3 metros. O que eu fiz? Fui lá, larguei 20 e poucos metros, e o meu filho, pai, o veleiro tá encostando aqui. Eu fui lá e puxei, deixei com uns 15. Aconteceu com vários ali, que estavam em Zimbros ali também, que soltou todo mundo. Aí só um não tinha soltado, o Natanael, né? Aí eu fui lá e perguntei pra ele, deixa eu te fazer uma pergunta, por que só tu foi o único que ficou agarrado? Ele, não, assim, ó, aprende quando tu for dormir, são 10 vezes o fundo. Se tu puder botar mais, né, melhor ainda, porque daí tu vai dormir tranquilo, porque tu sabe que não tem como sair dali. E realmente ele tem razão, aquele dia foi bem feia a coisa e eu fiquei quietinho, meu barco ficou quietinho. Eu não me preocupo mais, fico bem... E um dia fomos a São Francisco, pegamos ondas de mais de 3 metros e aquelas ondas curtas. Nós navegamos durante muito tempo ali, aí foi acalmando. Aí quando nós estávamos umas 10 milhas de chegar em Itajaí, deu um pane no motor e não tinha vento. Aí pedi um auxílio, né? 5 mil reais. Eu estava 2 milhas, se não me engano, para rebocar. 5 mil. Aí eu fui lá e perguntei pro meu filho, espera aí, pai. Assim, ó, foi questão de que o vento aqui é uma coisa muito engraçada. Entrou o vento, nós conseguimos entrar. Quando nós chegamos também na barra, assim, viemos entrando, eu fui olhando aqui na frente, a visão estava muito ruim, não tinha lua para chegar. E eu disse para ele assim, tem uma coisa gigante lá. O que é aquilo, pai? Não sei, é uma coisa gigante que tem lá. Não tenho como manobrar. Era aquela draga, aquela que dragou o balneário, estava bem na frente. Aí passei o rádio correndo, e aí o cara saiu fora, tirou ela, né, para nós conseguir chegar. Quando nós vimos, ele foi muito, muito rápido. E quando nós estávamos entrando assim, um pesqueiro saindo assim. Aí esse pesqueiro nos ajudou a entrar depois. Gente que me disse, vocês não estão vendo que tá tantos sinais que tá dando, será que é para vocês continuarem? Será que é para vocês continuar? Deus, eu sei que... Não, é para testar, porque se a gente tem capacidade de ficar mesmo. Eu digo, nada me leva daqui. Então não tem no mar, o mar não vai ser tão ruim assim de me levar aqui, vai me ajudar com os ventos. E agora, se vocês, por algum motivo, tivessem que parar para pensar assim, se eu fosse morar num barco, o que eu ia sentir falta, né? Mas se vocês hoje que moram aqui
tivesse que por algum motivo morar na cidade, o que vocês iam sentir? Do barco. Com certeza, né? Barco, a paisagem, esse mar maravilhoso. Nossa, não tem. Poder tomar um banho a qualquer hora. Não, a coisa mais boa que tem, né? Tá com calor, vai lá, te joga na água, né? E como assim vocês acham que essa vida aqui transformou vocês? Como vocês eram na cidade e aqui? Vocês sentem uma diferença? A cidade é bem mais estressante, né? E assim, A própria rotina te deixa, né, estressado, né? Então, nós não discutimos nada, nunca. super Então, tranquilo. claro, nós não brigávamos. Eu acho que eu vi ontem tu saindo ali de mão dada. Isso aí é uma coisa que todo casal tem que fazer. Quando começa a não sair mais de mão dada, um tá a 3 metros do outro, isso aí já começa a ficar ruim. Um exemplo, a gente tá com 48 anos, continuamos, tu entendeu? A gente se une mais no barco. Eu acho que é um catalisador. Se é uma coisa boa, vai ficar melhor. Às vezes, mas também se tem problema, complicado assim, tipo, também piora, assim, né? Mas é uma vida maravilhosa pro casal que tá bem, tudo assim, né? Nós não precisamos dormir em quarto separado ainda. E tem quarto. Tem sala pra De um lado a tradição, a certeza, e um caminho seguro ligado aos ciclos da natureza e uma possível autossuficiência. E de outro, a imensidão do oceano e todas as possibilidades que ele dá para você ter as condições de se reinventar. Acho que ninguém em sã consciência tem a arrogância de dizer qual dos dois caminhos é o melhor. O que é possível fazer é escutar outras pessoas que tiveram essa experiência, possivelmente as duas, e se imaginar colhendo o alimento que você mesmo plantou na sua terra, ou usar a imensidão do oceano para poder viajar pelo mundo inteiro, sentindo o vento no rosto e com uma liberdade que é difícil de achar em terra. E aí sim ter uma resposta, mas que é sua. Qual você acha que seria? Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir com que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis nesses já 8 anos de Hashtag Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar a Hashtag Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então lá na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece e que você pode e quer ajudar.